Virar para cá. A gente poder ficar por aqui assim. Vamos lá, galera. Vou começar aqui, hein? Então, a aula de hoje é sobre iniciação de projetos, tá? Então, a gente vai falar o que significa iniciar um projeto, como justificar um projeto, né? E a abertura dele, como comparar projetos, né? A gente falou há umas aulas atrás, né, que nem sempre a gente tem um projeto só para fazer, mas as empresas geralmente têm vários projetos. E aí, num contexto da gente ter vários projetos, a gente precisa decidir quais são os melhores projetos para serem feitos, porque nem sempre a gente tem orçamento para fazer todos os projetos, tá? Então, a gente vê como comparar projetos, o que entra no termo de abertura e quem precisa aparecer aí dentro desde o início do projeto. Assim, em termos de artefato, né, o artefato principal que a gente vai aprender a fazer aqui hoje é o termo de abertura, tá? O termo de abertura, assim, é parte do nosso trabalho. A gente vai focar aqui um pouco nele, tá? Então vamos lá, né? Qual que é o contexto quando a gente vai começar um projeto, né? Então imagina, né? Alguém percebeu a necessidade, falou, isso aqui precisa ser feito de alguma forma, né? E aí, dentro do mundo dos negócios, para você justificar alguma coisa que precisa ser feita, geralmente a gente monta o que a gente chama de caso de negócio, tá? Caso de negócio é o contexto onde aquele projeto está inserido. Você vai mostrar qual que é o benefício, né? Qual que é o valor para o negócio daquele projeto, tá? Então, assim, não é só o que você vai fazer, é o entorno, né? E como é que aquele entorno vai ser afetado por aquele projeto. Tá? Então, assim, esse é um documento também que a gente chama caso de negócio. A gente vai dar uma olhada como é que a gente faz também. Além disso, tem o termo de abertura, né? Aí imagina, a gente identificou a necessidade, conseguiu justificar essa necessidade através de um caso de negócio, mostrou por que aquilo ali é importante. Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever o que a gente chama de termo de abertura. O termo de abertura é um documento formal que é feito para ser assinado, que inicia o projeto. Quando aquele documento ele é assinado, o projeto está oficialmente iniciado. Boa noite. E assim, beleza. Dentre as coisas, né, que a gente vai ter lá no termo de abertura, né, a gente falou um pouquinho sobre stakeholders, né? A gente precisa identificar quem é afetado e quem afeta e quem é afetado pelo projeto. Tá? Então, isso é uma coisa importante também. E aí, depois disso, depois do projeto oficialmente iniciado, que a gente tem o que a gente chama de planejamento detalhado do projeto. Tá? Então, assim, o resumo da história é esse aqui. Em um slide, o resumo de como inicia um projeto é isso aqui. Tá? Aí agora a gente vai para os detalhes. Tá? Então, imagina o seguinte, tá? A gente está fazendo um estudo de caso aqui desde o início do curso, né? E a gente vem falando lá do sistema de matrícula, o nosso exemplo que a gente está usando em todas as aulas. Aí você vai falar o seguinte, beleza, vamos iniciar o projeto de matrícula. Aí qual que é o contexto disso, né? A gente explicou lá, a matrícula atual ela gera filas e tem retrabalho, né? Qual que é o caso de negócio? Um exemplo, assim, em uma linha do caso de negócio. Reduzir erro e tempo de atendimento. Por que você está fazendo esse sistema? Não é para ter um sistema, é para ter o valor que aquele sistema vai gerar. Então, beleza, para o negócio é reduzir erro e tempo de atendimento. Tá? Tá, o termo de abertura é basicamente um documento onde o campus autorizaria o projeto iniciar, né? Partes interessadas de uma forma geral, sem olhar todas, assim, as principais partes interessadas. O aluno, a secretaria, as coordenações. Tá? E o planejamento, só depois a gente detalha o escopo, o cronograma, depois que o projeto é autorizado a iniciar. Por que a gente só detalha depois? Assim, imagina, você pode ter um esforço que é jogado fora se você fizer detalhamento muito grande antes de você ter o projeto autorizado a iniciar. Imagina, você gasta um tempão fazendo planejamento do projeto, aí na hora de assinar o termo de abertura, vai lá o patrocinador do projeto e fala, não, a gente desistiu de fazer o projeto, não vamos fazer. Você gastou tempo, gastou dinheiro, sabe? Fazendo um planejamento de uma coisa que não vai ser feita. Então, o termo de abertura, ele é um documento que é para ser curto, que é uma coisa para ser feita de forma rápida, justamente por conta desse risco.
tá? Às vezes você escreve termo de abertura de projeto que não vai ser autorizado. Imagina, é como se fosse uma proposta. Você faz uma proposta e nem todas as propostas são aceitas. Tá? Então, não é para perder muito tempo no termo de abertura. É claro que você não vai fazer um negócio de qualquer jeito, tá, gente? Assim, você fazer um termo de abertura que é, sabe, com informações que não são válidas, que não foram conferidas, que não são confiáveis, é muito ruim também. Imagina você propor alguma coisa que você não vai conseguir cumprir depois. É muito ruim mesmo. Tá? Então, por que que iniciação não é planejamento, né? Você tem uma pergunta ali a ser respondida. Vale a pena começar o projeto? Tá? Então, em termos de abertura, você está justificando isso. No planejamento, você está falando como vamos fazer, né? O que que você vai fazer no projeto, em detalhes, né? Então, a gente faz só em alto nível o termo de abertura. Isso aí que eu estava explicando para vocês. Então, quando eu mostrei lá os processos do PMI, né? Cada processo tem entradas, procedimentos e saídas. Dentro da parte de iniciação, só tem um projeto um processo que é iniciar o projeto, tá? E aí esse processo ele tem algumas saídas, né? Dentre elas lá, termo de abertura do projeto, tá? Registro de premissas. Vocês sabem o que são premissas? Premissas são coisas. Não são coisas que você assume, mas que não necessariamente são verdades, tá? Então, a premissa significa você tem uma informação que você está assumindo para seguir adiante, com um certo nível de incerteza, mas que você precisa confirmar depois se aquilo ali vai se realizar mesmo, né? Por exemplo, você pode pegar, sei lá, sistema de matrícula. Aí, digamos que para você iniciar o projeto, você assume que você vai ter todos os dados para fazer a migração dos dados. Você não tem certeza sobre isso. Fala assim, eu vou conseguir migrar os dados do sistema antigo para o sistema novo. Isso é uma premissa. Fala assim, para isso dar certo, eu tenho que conseguir fazer isso aqui. Só que você tem certeza que você vai conseguir fazer isso? Muitas vezes não. Então você assume aquilo falando, isso aqui é uma premissa, a gente precisa disso. A gente vai conferir durante o projeto se a gente vai conseguir fazer. Mas, é claro, né? Toda premissa ela tem um risco, né? Que é o risco da premissa não se confirmar. Então, por ela ser uma informação incerta, você tem que documentar como premissa, porque se ela não se confirmar, tem alguma coisa que vai impactar, provavelmente, negativamente o projeto. Tá? Por isso que a gente tem registro de premissa. Por que a gente trabalha com premissa? Né? Isso parece estranho. Falar assim, pô, eu vou começar um projeto com um negócio que eu não sei se é verdade ou não. Cara, muitas vezes você não tem acesso a todas as informações, você não tem certeza de tudo quando você está iniciando um projeto. Tá? Isso é uma coisa natural, tá, gente? A gente gostaria que não, que a gente tivesse certeza de tudo, mas não é bem assim que funciona. Tá? Então, quando você tem que avançar e você tem informações incompletas ou coisas que você não pode assumir como 100% certas, você documenta com uma premissa, né? É claro, tem um risco associado e segue em frente, até aquilo se confirmar ou não. Além das premissas, né? No inicial das partes interessadas, você tem que saber quem são as partes interessadas, gente. Assim, para você trabalhar no projeto, você precisa envolver as partes interessadas. Lembra lá dos princípios que a gente discutiu nas outras aulas, né? Fazer o empoderamento, né? Coisa e tal. Como é que você vai fazer isso se você não sabe quem está sendo afetado pelo projeto? Tá? Você precisa saber. Então, a gente identifica as partes interessadas e documenta também quem são as partes interessadas no projeto. E aí, é claro, né? Com essas informações, alguém vai ter que olhar para aquela proposta de projeto, digamos assim, e vai decidir se segue, adia, se você vai comparar com alguma outra coisa, fazer alguma avaliação a mais, você vai rejeitar. Tá? Então, nem toda proposta de projeto é feita. Tá? Então, alguma decisão tem que ser tomada, e geralmente quem toma essa decisão é o patrocinador do projeto ou algum comitê dentro da empresa que tem autoridade para aprovar orçamento, para realmente pagar aquele projeto, digamos assim. Ó, tem uma pergunta central para a gente poder propor um projeto,
que é ela voltada para o valor, né? A gente discutiu lá atrás o que é o valor, né? Para você entender valor, você tem que ter aquela visão holística, você entender o todo, né? E aí, qual que é a pergunta, né? Se esse projeto for bem sucedido, você terminar bem, que valor muda para alguém? Ou seja, você só faz o projeto para mudar um status quo, né, de um lugar para o outro. Você vai mudar, fazer uma mudança. E aí, é claro, aquela mudança ela tem que valer a pena. Então, assim, o valor ele só tem valor se aquilo ali justificar o esforço, o tempo, o risco que você tem de colocar aquele projeto em ação. Tá? Então, geralmente, para você identificar valor, né, você tem algumas características aqui, né? Então, o valor precisa ter dono, né? Cara, não existe valor, digamos assim, abstrato. O valor vai gerar valor para quem? E não, se isso não tiver resposta, tem alguma coisa errada, tá? Então, eu estou fazendo um projeto para ter valor para alguém, sabe? Não pode ser um negócio tipo, não tem valor, não tem uma pessoa, não tem um dono, né, o valor. Tá? O valor precisa ser observável. Cara, o que adianta você ter um valor que ninguém consegue perceber aquele valor? É uma coisa também abstrata, assim. Acho que é estranho, né? E o valor precisa justificar o esforço, né? Pô, tem muito projeto que tem valor, mas não vale a pena. Não vale a pena fazer, porque o esforço é maior do que o valor que você vai receber. Tá? Não valor financeiro, né? Valor como um todo. Sem isso, o projeto ele vira uma mera atividade e muitas vezes você não vai nem fazer ela. Ó, exemplos de valor mal escritos, né? Quando você vai identificar o valor de um projeto. Fazer um sistema moderno. Tenta responder essas perguntas aqui, ó. Vai lá. Quem que é o dono do sistema moderno? O que você vai observar em termos de valor? É só a modernidade do sistema? Bem, modernidade por modernidade é meio difícil, né? De obter esse valor, né? Como é que você justifica o esforço? Né? Você está fazendo uma coisa moderna, mas, sabe? Será que moderno vale a pena? Por quê? Então, assim, quando você coloca essas coisas de uma forma muito abstrata, você não consegue justificar direito o valor do projeto. E muitas vezes o projeto não vai ser aprovado justamente porque você não conseguiu descrever o valor de forma adequada. Tá? Então, você não pode vir com uma proposta abstrata, muito abstrata. Tá? Quando vocês forem fazer proposta de valor, foca aqui nessas, pelo menos nessas três características aqui, para você responder a tua proposta de valor de uma forma que tenha um dono, seja observável e que justifique o esforço também. Tá? Então, exemplos de coisas também que são muito abstratas e difíceis da gente capturar esse valor, né? Automatizar processo, melhorar a experiência. Tá? Ela aparece aí um objetivo, mas não mede a mudança. Né? É uma coisa muito abstrata. Ó, como é que a gente tem exemplos aí de valor melhor descritos, né? Ou melhor escritos? Tá? Reduzir atendimento presencial na secretaria. Pô, isso é uma coisa observável, tá? Assim, cara, você consegue medir? Assim, se você conseguir medir, ótimo. Melhor ainda. Tá? Você tem lá o dono, quem é que é o dono, né? Você reduziu o atendimento presencial na secretaria. Então, provavelmente, a secretaria é o maior beneficiado disso aqui. Tá? E qual era a última lá? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. O justificar o esforço não está aqui ainda, não. Tá? Mas, pelo menos, já está observável ter um dono. Tá? Diminuir o erro de matrícula por pré-requisito. Tá? Dar status claro para o aluno. Fechar ajuste de disciplina em menos dias. Medir isso no primeiro período de uso. Assim, cara, isso aqui é o objetivo, né? Se você tiver um valor que você conseguir medir, melhor. É claro que existe valor que é intangível, tá? Aí as coisas ficam muito mais complicadas de você medir. Beleza? Conseguindo entender o conceito? Valor, como é que se define o valor? Se você não conseguir definir o valor do projeto, cara, você já começou mal, tá? Assim, você precisa conseguir definir o valor. Sem definição de valor, você não tem nenhum projeto, tá? Então, assim, é bem complicado. Aí, além disso, né, outras coisas que ajudam a gente a justificar por que você vai fazer o projeto. Caso de negócio, tá? Vai explicar a necessidade de negócio. Tá, você pode fazer projetos fora do contexto de negócio, mas como a gente está aqui na universidade, o curso de gerência de projetos aqui é um curso de gerência de projetos focado em TI, né? Vocês estão na graduação em ciência da computação, né? Então, assim, cara, a gente trata
projetos dentro do contexto de negócio. E para justificar, né, dentro do contexto de negócio, o valor do projeto, você escreve um caso de negócio. O que é um caso de negócio? É uma história. É uma historinha. Você vai falar assim, como é que vai funcionar isso aqui dentro do negócio? Explica para alguém. Pega aqui assim, ó. Vamos pegar o valor aqui. Reduzir o atendimento presencial na secretaria. Imagina se eu estivesse querendo vender isso aqui para vocês. A primeira pergunta que vem é o quê? Como? Como é que você vai fazer isso? Tá? Então, você tem que conseguir explicar também, digamos assim, de uma forma rápida, tá? Sem muitos detalhes, como é que vai funcionar. É claro, né? Quando você está no contexto de negócio, geralmente você tem mais de uma solução para o problema que você está propondo. Então, imagina, estou fazendo matrícula de aluno. Provavelmente já tem um sistema lá rodando. O projeto que você está propondo, às vezes é um projeto, um desenvolvimento de sistema novo, às vezes você tem outras opções. Você tem a opção de, sei lá, comprar um sistema de secretaria já pronto. Tá? E aí, é claro, para você justificar o projeto, você tem que comparar com as soluções que são soluções opcionais, né, outras opções de solução, e justificar por que aquela solução que você está propondo é melhor que as outras. Então, o que você tem, como é que você faz? Né? Você compara as soluções, né? E aí você vai começar a ter algumas características que são características de comparação, que você consegue comparar as soluções, né? Por exemplo, custo, benefício, risco. Tá? E aí você recomenda a opção que é provavelmente a opção de projeto que você está propondo, senão... Tá? Você faz estudo de caso, né? Você faz caso de negócio, muitas vezes você desiste do projeto? Desiste. Cara, o melhor dos mundos é, se você identificar que o teu projeto não vale a pena ser feito, você vai lá e não faz, nem propõe. Escreve o termo de abertura. Se você escreveu o termo de abertura e falou isso aqui não vale a pena, tem uma opção melhor, identificou, para por ali mesmo. É melhor para todo mundo. Tá? Nada pior do que você começar um projeto que você vai ver que você não deveria ter feito. Tá? Por quê? Você gasta dinheiro, gasta tempo e, no final das contas, não é bem sucedido. Tá? Aqui, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Os projetos que vocês vão fazer, né, aqui a gente está na universidade, nosso objetivo é aprender. Então, nem sempre a gente vai escolher projetos que você vai falar assim, pô, esse projeto vale a pena no papel, sabe? Então, a gente vai pegar projetos lá de PSW, projetos dos alunos. Muitas vezes a gente faz análise lá do caso de negócio e a gente chega à conclusão que aquilo ali nunca deveria ser feito. Tá? Dadas as opções de substituição no mercado. Mas lá a gente vai fazer de qualquer forma. Tá? Mesmo que não vale a pena ser feito, a gente vai fazer. Por quê? Porque o nosso objetivo é aprender. A gente tem que fazer alguma coisa durante o período. A gente vai escolher um projeto e vai fazer. Tá? Aquilo vale a pena botar no mercado depois que vocês saírem daqui? Muitas vezes não. Na verdade, na maioria das vezes não. Tá? Mas a gente faz mesmo assim. No mercado, de verdade, se você chegar à conclusão que não vale a pena fazer um projeto enquanto você está fazendo o estudo do caso de negócio, para por ali mesmo. Tá? Tudo bem? Então, essa é a parte de recomendo uma opção e sustenta a decisão de investir. Tá? Os projetos dentro de negócios são encarados como investimento. Tá? Então, você coloca dinheiro, coloca tempo, esforço, e aquilo tem que gerar um valor, um benefício que é maior, né, do que o que você está investindo. Tá? E aí, as comparações são comparações de investimento mesmo. Tá? Mesma, digamos assim, mesmo know-how de quem faz investimento, tá? Para poder comparar projetos. Tá? Então, exemplo de caso de negócio da matrícula. Tá? Problema. Fila e correção manual no início do período. A gente estava assumindo que o sistema atual de matrícula é o cara com papel e planilha. Tá? Ou seja, tem muito sujeito a erro, né? Muito desperdício. Aí você faz o caso de negócio e encontra algumas opções. Né? Opção A, você mantém o processo e reforça a equipe. Fala assim, pô, bota mais gente. Deixa a planilha aí, deixa o papel, eu sei que está atrasando, coisa e tal, eu não posso fazer um sistema agora, bota mais gente. É uma opção? É. Tá? Vai ter um custo, vai ter um risco, vai ter, sabe? Deixa essa opção aqui. B, sistema novo integrado ao legado. Vai ter um esforço de desenvolvimento, você tem que integrar com o sistema antigo também. Então, C, compra a solução própria.
E aí você precisa justificar o trade-off e falar assim, o que é melhor dessas opções, né? Aí a definição de premissa, eu estava explicando, né? Ó, premissa, formalmente, algo tratado como verdadeiro. Né? Claro, né? Para ser tratado como verdadeiro, você não tem certeza que é verdadeiro. Tá? Você assume que é verdadeiro e vai em frente. Ainda não foi comprovado, permite decidir com informação incompleta, precisa ser registrado, né? É claro, e tem um risco envolvido, então por isso que você registra a premissa. Quais são as premissas aí no sistema de matrícula, por exemplo? Exemplos, né? O sistema legado permite consultas de aluno, tá? É claro, você quer fazer a matrícula, mas você não quer fazer um sistema que tenha que fazer um cadastro de aluno novo. Então, você vai no legado buscar o aluno e faz no sistema novo só a matrícula. Tá? A secretaria libera alguém para as entrevistas, né? Você precisa fazer levantamento de requisitos para entender como é que funciona a dinâmica do sistema. Então, tem que ter um usuário para poder conversar. O calendário acadêmico não vai mudar, né? Você está seguindo um calendário que é o calendário acadêmico. A autenticação institucional estará disponível. Por que você faz essas premissas todas assim, né? Porque se uma dessas aqui não se confirmar, a tua proposta de projeto ela vai ter que mudar. Você está propondo um projeto assumindo que isso aqui vai ser verdade. Aí imagina, chegou lá na hora de fazer a implementação, você descobre que o sistema legado não consegue consultar aluno. E agora? O que você vai fazer? Ah, vou ter que migrar dados de aluno de um sistema para o outro, em vez de fazer uma. Eita, acho que deu ruim aqui na minha gravação. Ah, voltou. Ele está compartilhando a tela ainda? Sumiu a tela? Não, tá. Voltou agora. Vamos lá. Vou seguir em frente, tá? Por que você faz seleção de projetos, né? A organização tem mais ideias que capacidade para fazer. Cara, propor coisa é mole, né? Pode propor um monte de coisa. Botar em prática é outra história. Então, para você selecionar projetos, você tem que comparar o valor e o risco. Tá? Se você tiver critérios explícitos, né? Você evita o que a gente chama de projeto de influência. Olha só, a gente gostaria que toda a seleção de projetos fosse uma seleção racional, o que nem sempre é verdade. Tá? Se você tiver critérios, né, objetivos assim, de selecionar projetos, ótimo. Você pode decidir que critérios objetivos teoricamente, é melhor para todo mundo. Agora, o que evita de, por exemplo, o dono da empresa, um patrocinador que tenha muita influência da empresa, fazer um projeto simplesmente porque ele quer fazer o projeto? Sim, na teoria, nada. Você vai. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Teve um exemplo do Elon Musk lá, que ele comprou o Twitter, né? E aí tinha 2 data centers no Twitter. Aí ele foi e falou assim: a gente tem que reduzir custos, vamos desligar o data center. Vocês já ouviram essa história? Já não. Não, essa história é brava pra caramba. Aí ele falou assim: vamos desligar o data center. Aí ninguém na empresa concordava com ele. Falou assim: não tem como desligar o data center, não sei o quê, tem uma resistência grande, né, de ligar o data center. O maluco um dia pegou um avião, foi até o data center, ele é o dono da empresa, entrou no data center e desligou o data center. Por conta própria. Ele sozinho foi lá e desligou o data center. O que impede do dono da empresa ir lá e desligar o data center? Nada. Ele é o dono da empresa. Se ele quiser fechar a empresa, ele fecha. Entendeu? Então, assim, quando a gente está falando de seleção de projetos, né? A gente fala, tem uma teoria, né? Imagina, a gente estuda as teorias para ter uma forma racional de justificar as coisas, né? A gente faz ciência para poder fazer as coisas de uma forma racional, coisa e tal. Então, toda a teoria aqui por trás de projetos, né? De seleção de projetos, vai falar sobre isso. Só que tem uma vírgulazinha lá que fala o seguinte, ó, existem decisões de projetos que são baseadas em influência.
Tá? Se o cara quiser fazer um projeto, ele vai fazer. Ponto final. Tá? Dependendo da influência que ele tem na empresa. Tá? Então, assim, muitas vezes também a gente não pode fechar os olhos para características que são qualitativas e tentar justificar projetos só por características quantitativas. Muitas vezes a gente quer forçar a ser racional demais com as coisas, e aí você tem números, e aqueles números podem enganar a gente também, tá? Então tem que dar uma olhada nos números e tem que dar uma olhada na parte qualitativa também, que geralmente não envolve números. E aí tomar uma decisão balanceada dessas coisas. Tá? Então, imagina, né? Você quer trabalhar com alguns projetos, só tem uma equipe para fazer. Você tem lá matrícula online, um app de eventos no campus e um painel de chamadas interno. Digamos assim. E agora só tem gente para fazer um dos três. Qual que você vai fazer? Aí tem que ter um critério para você decidir. Olha só, aí vai entrar a matemática da coisa e vocês talvez fiquem um pouquinho confusos, mas hoje em dia com IA as coisas são muito mais fáceis para vocês, tá? Porque quando eu dava aula aqui sem IA, era assim, vamos ver as fórmulas e vocês vão fazer a continha na mão, porque essas coisas têm fórmulas, tá? Então, hoje em dia não faz o menor sentido eu pedir isso para vocês. Por quê? Você bota lá os números e pede para ela fazer a conta para você. Ela vai fazer. Tá? Se você quiser saber as fórmulas, você pode consultar também, você vai saber as fórmulas. Tá? Mas eu vou explicar conceitualmente o que significam as coisas aqui para vocês. Na hora de fazer a conta, minha recomendação forte para vocês: bota os números de entrada lá, que vocês vão ver quais são os números que precisam, e pede para ela fazer a conta. Tá? Porque é bom assim, se você puder conferir as contas também, é interessante, tá? Mas vamos lá. Valor presente, né? Dinheiro futuro em valor de hoje. Tá? Vocês estudaram em algum lugar juros? Estudaram? Então, vocês sabem que a gente tem algumas taxas, né, que você não pode considerar que o dinheiro hoje vale a mesma coisa do que daqui a X tempo. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem assim. E geralmente, projetos, gente, eles levam tempo para ser feito. Então, a gente precisa, principalmente para projetos longos, né, você precisa calcular o valor do projeto, no que a gente chama de valor presente. Assim, tem uma regrinha que é o seguinte: você não pode comparar valor em momentos diferentes no tempo. Não pode. Então, se você quer comparar dois valores, você tem que trazer os dois valores para o mesmo momento e depois você compara eles. E aí, esse momento que você está fazendo a comparação, a gente chama de. Na verdade, você pode escolher o momento, tá? O momento pouco importa. Mas a forma mais simples de você trabalhar é com o valor presente. Ou seja, você traz o valor do dinheiro para hoje, para agora, e aí você compara. Tá? Então, imagina. Aí a gente quer fazer um investimento, quer fazer um projeto. Aí, digamos, eu vou construir um prédio. Quanto tempo o prédio vai levar para ficar pronto? Aí vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Cara, existe um fluxo de caixa das despesas e receitas mensalmente para esse prédio ficar pronto. Tá? Então, assim, primeiro mês, você vai gastar tanto. Nos primeiros meses, assim, até um projeto, digamos assim, começar a trazer dinheiro, né, de volta, vai levar um tempão. O normal, o projeto é ele gastar, 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 e depois ele trazer dinheiro de volta. Quando é que o prédio vai realmente trazer dinheiro? Quando começar a vender. É claro que as construtoras, elas vendem antes do prédio ficar pronto. Tá? Então, quanto mais eficiente o cara for em vender o projeto antes dele estar pronto, menos necessidade de fluxo de caixa ele tem umas vantagens significativas assim, para a organização do projeto. Mas é claro, você tem que botar isso tudo na ponta do lápis e conseguir fazer a conta de quanto que vale financeiramente aquele projeto. Tá? Digamos que você vai gastar 1 milhão para fazer o prédio. Será que esse 1 milhão é 1 milhão mesmo? Provavelmente não. Tá? Você não vai gastar 1 milhão hoje
Então, se você tiver 1 milhão na mão e falar assim, eu vou gastar 1 milhão para fazer esse prédio, e você não fez o fluxo de caixa certinho, tá? Às vezes vai voltar dinheiro. Por quê? Porque tem inflação, tá? Se você deixar 1 milhão parado, a inflação pode ir. Então, se você não vai gastar 1 milhão agora, é bom que você bote 5 milhões para render aí de juros, né? Para a inflação, a gente tem a taxa Selic, que é base da inflação, hoje está 14, né? 14. 13 quebrado? É. E é assim, é o padrão, é o que o governo paga ali, né? Taxa padrão, e que baliza muito investimento por aí. Assim, a taxa Selic é uma coisa muito importante vocês saberem também, tá, gente? Porque projeto só vale a pena fazer se você conseguir bater a taxa Selic. Então, assim, se você for ver o quanto você vai ganhar de dinheiro, vou construir um prédio, aí você fala assim, quanto que vai dar de retorno sobre o investimento desse prédio? Quanto que vai me retornar em cima do que eu paguei efetivamente, né? O que eu gastei? Se for menor que a Selic, por que você vai fazer esse prédio? Financeiramente falando, né? Pode ter outros benefícios também. Mas se você olhar só financeiramente, se você botar o dinheiro no CDB a 100% CDI, vai render mais do que fazer um prédio, você não vai ter esforço nenhum. Então, 14%. Por que você vai fazer um prédio se ele não vai render mais do que 14%? Pode ir no banco e empresta para o governo e ele vai te dar 14%, você não precisa fazer nada. Tá? Então, assim, comparação de investimento, você também tem que comparar com a taxa de juros da economia, porque se você não bater a taxa de juros da economia... Cara, não sei. Tem cadeira sobrando aí, gente? A gente tem uma cadeira ali, não sei se está ocupada. Deve pegar lá. A taxa Selic é o que a gente busca uma taxa livre de risco. Taxa básica. Não é livre de risco, né? Porque o risco é o governo quebrar. Mas se quebrar, filho, mas se lembra que o governo já quebrou antes, né? Então, assim, não é uma coisa que nunca aconteceu. Não sei se vocês estavam vivos, né? Na época que entrou lá o Collor, né? Ele já deve ter estudado isso, história, né? Bloqueio de poupança, né? Aquilo basicamente o governo quebrou, né? E assim, não é tão incomum assim, não. Você pode olhar nas economias Latinoamérica, né? No entorno, não é tão incomum quanto parece governos quebrarem, tá? Oi? Sim. Não, tem várias questões, né? Tem várias O questões. banco também, pode pegar um CDB, mas que você o CDB tem o risco do banco também, né, cara? O banco pode quebrar. tem que comprar um banco confiável, não o O Master quebrou, né? Então, assim, e não é o primeiro banco que quebra no Brasil, já tem vários. Isso tem um fundo garantidor de crédito, né, até 250 mil, que ele te retorna para você. Tem várias coisas, né? É importante vocês saberem de finanças também, gente, pelo amor de Deus. Se você for fazer projeto, se você não souber de finanças, você está ferrado, tá? Basicamente, tem que entender o mínimo para você poder propor uma coisa que faça sentido. Então, vamos lá, ó. Voltando aqui. Valor presente. Vai fazer um prédio. Pega o fluxo de caixa, todas as despesas, todas as receitas do prédio, vai trazer tudo para valor presente. Como é que você traz para valor presente? É aquela formulazinha de juros. É uma formulazinha de juros, você vai conseguir trazer ela de volta. Tá? Fórmula tranquila, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu boto um anexo aqui com as fórmulas para vocês. Ou no próprio PMBOK tem as fórmulas também. Nos meus slides antigos tem as fórmulas. Eu posso trazer e botar um anexo aqui com as fórmulas, tá? Nesse aqui eu não foquei muito em fórmula, porque se você tiver o fluxo de caixa, você chega na IA hoje em dia e fala, traz esse fluxo de caixa para valor presente para mim. Ela vai lá e vai fazer para você. Valor presente é uma coisa. Valor presente líquido é esse que eu estava explicando. É o fluxo de caixa, né? Receitas menos despesas, trazidos todos para valor presente. Tá? Só que a questão é a seguinte, você tem que trazer cada receita e cada despesa para valor presente para depois fazer a conta. Tá? Depois fazer a subtração. Você não pode fazer a subtração de momentos diferentes no tempo, não. Tá? Primeiro traz para valor presente, depois faz a subtração. Tá? Taxa interna de retorno percentual estimado. Tá? Quantos que aquilo ali gera em relação ao que você investiu em percentual. Tá? Payback. Tempo até recuperar o investimento. Eu botei X de dinheiro, a gente espera que primeiro você invista, para depois trazer receita,
e depois de um certo tempo, essa receita paga o investimento que você fez. Tá? E aí, esse payback é quanto tempo leva para pagar. Então, assim, isso aí é uma medida importante também, porque isso considera o teu risco, né? Imagina, uma coisa é um projeto que você vai investir um dinheiro e vai ter um payback, sei lá, em 6 meses. Outra coisa é um projeto que você vai investir um dinheiro e você vai ter um payback em 2 anos. Então, vai levar 2 anos para você ter um retorno sobre aquele capital. Tá? Efetivo. E aí, o índice benefício-custo é quantas vezes você vai ter o investimento, quantas vezes o retorno vai ser em relação ao investimento que você fez. Tá? Para cada real investido. A gente vai ter uns números aqui para a gente comparar. Ó, como é que você deveria comparar os projetos com essas métricas, né? Ó, VPL, quanto maior, melhor. Quanto maior o VPL, melhor. Imagina, eu vou construir o prédio, vou gastar 1 milhão. Quando eu vender todos os apartamentos daquele prédio, ele vai me retornar, sei lá, 2 milhões. Não é no mesmo momento do tempo. Então, o que você faz? Traz todo mundo para o valor presente, subtrai um do outro, e aí vai dar o valor presente líquido. A gente espera que esse valor seja positivo. Tá? Se não for positivo, não faz sentido, gente. O valor presente líquido tem que ser positivo, senão você não deveria fazer aquele projeto. Pelo menos financeiramente. Tá? Taxa interna de retorno. Quanto maior o percentual, melhor também. Payback. Quanto menor, melhor. Quanto mais rápido eu tiver o retorno do meu investimento, melhor. Tá? Índice benefício-custo. Melhor proporção de retorno do investimento. Quanto maior, melhor. Tá? Aí como é que você decide? Né? Aí vamos lá, vamos exercitar aqui. A gente tinha 3 projetos, a gente vai decidir. Só posso fazer um. Tá? Só tenho gente para fazer um. Não tem como fazer 2. Tá? Tem só um. Aí tem o seu de matrícula, deu um VPL de 95 mil, ele tem um payback em 16 meses, tem um índice benefício-custo de 2,7. 2,7 significa, para cada real que eu investi nesse projeto, ele me retorna 2,7 reais, tá? É isso que significa o índice benefício-custo. O segundo, de eventos, VPL de 30 mil, payback em 8 meses, índice benefício-custo de 3,1. E o terceiro de chamados, o VPL é 70 mil, o payback é 24 meses e o índice benefício-custo é 1,6. Aí pergunta para vocês, qual projeto vocês fariam? Oi? Por que eventos? O payback é rápido e o retorno é maior. Tem retorno sobre já investido. Mas ele tem um menor VPL. O VPL, lembra o que é o VPL, né? Em termos absolutos, esse projeto só vai te retornar 30 mil. Entendeu? Se você tem um índice de benefício-custo aqui de 3,1, provavelmente você só vai gastar 10 mil para fazer. Ou menos. Então, aí que vem a questão. Mesmo com esses números aqui, você não consegue decidir sem contexto. Ó, se você tivesse algum projeto que fosse muito ruim mesmo, você já descartava. Falava assim, pô, esse aqui tá fora. Tá? Os chamados? Não, os chamados não, já estavam 70 mil também, né? É mais tempo. Isso aí, tem um maluco. O que é? Às vezes a pergunta que você vai fazer aqui não é tipo assim, você olhou os números e falou, pô, todos eles são razoáveis, tá? Dá para fazer, coisa e tal. Às vezes você não vai ter como fazer algum porque, sei lá, o investimento é muito alto, ou o risco é muito grande. Mas a questão é o seguinte, qual que é a dor que a empresa está sentindo mais? Assim? Qual o problema que vale mais a pena atacar agora, sabe? Tipo, o que vai trazer maior valor para a empresa nesse momento? Essa que é a pergunta que tem que ser feita para responder aqui. E você vê que só com números você não responde. Não tem contexto. Tá? É claro, os números são importantes, tá, gente? Isso é importante. Sem número também você não decide nada, porque sem o número você não fez a análise apropriada do projeto e você pode ter um prejuízo financeiro porque você não analisou. Tá?
Então, você tem que analisar. Não tem jeito, não. Tem que olhar. Mas na hora de decidir, leve em consideração o qualitativo também, tá? Senão as coisas podem sair bem feias. Bem, então o que acontece? Eu vou pedir para vocês calcularem esses números do projeto, tá? No trabalho de vocês, vocês vão ter que sair com esses números. Tá? Vocês sabem o que implica? Esses números eles não são fáceis de calcular. Você não consegue fazer esses cálculos aqui sem um fluxo financeiro, sem um fluxo de caixa. Você tem que montar um fluxo de caixa no projeto, que geralmente eu peço para 24 meses. Tá? E aí você tem que imaginar tudo que você vai gastar e tudo que você vai receber com o projeto durante 24 meses. Tá? Sem isso, não saem essas informações. Tá bom? O ideal é você fazer uma seleção multicritério, né? Entrar com questões qualitativas também, né? Nem todo valor cabe em dinheiro, então não adianta ficar olhando só para o financeiro. Cada critério recebe peso, né? Você pode colocar pesos também, se você quiser fazer isso. Olha só, isso aqui é muito bonito na teoria, mas na prática mesmo, sabe como é que acontece? Senta lá com os decisores, os caras vão olhar os projetos e vão ter um critério meio que qualitativo para decidir, tá? Vai ser uma conversa do tipo, cara, o que vale mais a pena? Eles vão escolher um critério assim, pô, eu acho que é isso aqui, vai. Assim, é muito bonito você falar assim, vamos criar peso, vamos fazer uma matemática aqui para tentar racionalizar essa decisão. É bonito, mas na prática não funciona. Não funciona. Por exemplo, você pode ter os critérios lá, urgência acadêmica, né? Peso 4, redução de retrabalho, peso 3, risco técnico, peso 3, custo estimado, peso 2, visibilidade para o aluno, peso 2. Estou tentando racionalizar e matematizar questões qualitativas e só a medição disso aqui já é subjetiva. Então, assim, onde é que isso aqui vai chegar? Vai chegar numa medição que não é precisa, né? Vai chegar num critério que muitas vezes é falho. Então, tentar racionalizar o que geralmente é decidido de uma forma qualitativa, com conversa e com discussão humana, eu acho que é um erro muito grande. Tá? Então, assim, no final das contas, você pode tentar fazer isso, mas na prática, eu vejo isso muito, muito pouco sendo utilizado. Tá? É isso aí que está escrito aí, né? O peso é bonito, né? Você bota na planilha, aquilo lá parece legal, as notas são inventadas, não são objetivas, né? Tenta reduzir o viés, no final das contas, quem vai decidir é o patrocinador, a diretoria da empresa, as galera que realmente tem responsabilidade sobre aquilo. Se fosse aqui no Cefet, como é que ia ser a decisão? Ia levar lá para a direção geral, aí está lá o Maurício, né? Junto com a diretoria dele, ele ia sentar e ia conversar os projetos que tem ali, junto com os números, né? Olhar os números e tomar a decisão, discutir e tomar a decisão. Tá? Vamos lá, né? Vamos falar aqui. Inteligência artificial, né? Iniciação de projetos. Cara, é muito bom usar a inteligência artificial para iniciar projeto. É muito bom mesmo. Eu uso direto. Tá? É bom para escrever, é bom para usar, para ajudar a fazer a análise. Só tem que tomar um pequeno cuidado. Tá? Se você pedir para ela coisas muito abertas ou para escrever o projeto para você, ela vai começar a inventar coisas. Tá? E às vezes as coisas que ela inventa não são exatamente o que você precisa. Tá? A IA é muito boa em encher linguiça. Você pedir um texto sobre um tema e der uma frase qual é o tema para ela, assim, monta para mim um projeto de sistema acadêmico, monta para mim um projeto de matrícula. É a única informação que você deu para a IA. Monta um termo de abertura de projeto de matrícula. Manda só esse prompt assim, para a IA. Isso. Ela vai montar. Agora, toda a informação que ela colocou ali nem sempre é verdade, nem sempre os requisitos são as coisas que você realmente está precisando. Ah, por quê? Ela vai inventar na cabeça dela. Ela vai pegar um contexto que não é o seu contexto. Então, isso é perigoso. Isso é realmente perigoso. Então, assim, na hora de pedir para montar um projeto para IA, quanto mais informação você der para ela e mais, digamos assim, dentro do contexto que ela tiver, melhor. Mesmo assim, tem que ler, revisar e saber se ela está realmente escrevendo o que você quer. Tá? Então, vamos lá, né? Isso aqui é sugestões do PMI, né? O que ela pode te ajudar? Apoio à análise, tá?
Imagina, tem que fazer análise de opções de projetos, alternativas para o projeto. Estou sem ideia, não conheço o contexto. Pô, pede para IA, cara. IA para gerar ideia, assim, e para estudar o contexto é muito bom. Ah, vai lá e pede para ela. Sugerir riscos e alternativas, né? Analisa o risco desse projeto aqui para mim. Pô, também é excelente. Vai te trazer um monte de ideias aí de risco. Comparar critério, montar aquelas tabelinhas, fazer conta. Tá? Muito bom também. Se você pedir para ela gerar o fluxo de caixa, ela vai gerar. Cuidado, tá? A IA com números, ela geralmente não é muito boa na hora que ela tem que inventar números. Por quê? Porque ela não tem um contexto. Se você perguntar assim, vamos fazer um sistema de matrícula e perguntar para ela, quanto que vai custar fazer? Ela vai te dar um número. Aí esse número vai ser completamente fora de contexto. Tá? Não vai ser com as pessoas que você tem, não vai ser com o homem e hora das pessoas, o valor que você paga para elas, não vai ser considerando se elas vão usar IA ou não, não vai ser considerando o nível de experiência das pessoas, se elas são experientes ou não. Então, se você só pedir um número, ela vai te dar um número. Qual a chance desse número estar errado? Altíssimo. Altíssimo. Tá? Então, muito cuidado ao pedir números para IA. Muito cuidado. Se você quiser pedir números, você tem que dar o contexto completo para ela. Completo. Com o máximo de informação que você tiver. E mesmo assim, ainda tem uma chance de errar. Você precisa validar esses números. Tá? Revisar o termo de abertura. Ela não autoriza o projeto por você. Cuidado, tá, gente? Olha só. Eu aqui... Como vocês vão usar IA? Vou explicar aqui umas coisinhas para vocês. Tá? Vocês vão precisar ser muito criteriosos, tá? Porque eu estou pedindo para vocês usarem IA. Tá? Eu sei, se vocês ficaram sabendo, né, foi compartilhado aí, pelo menos aí com os professores, né? Uma diretriz do MEC, saiu uma diretriz do MEC recente, que é sobre o uso de IA na educação, tá? E aí saiu para todas as áreas, saiu educação básica, nível superior, pós-graduação, coisa e tal. Aí, é claro, né? Para a área que me interessa, eu fui lá dar uma olhada. E aí ele vem falando de como é que a gente deveria avaliar os alunos com o uso de IA, né? E aí tem uma frasinha assim, muito emblemática que ele fala assim, a contribuição do aluno. Avaliar a contribuição do aluno. Então, assim, não é... Eu não estou avaliando a IA, estou avaliando a contribuição de vocês, tá? No conjunto, vocês mais IA. Então, assim, se vocês não fizerem nada, tá? Se pedir para a IA, e a primeira coisa que a IA entregar, você entregar para mim, qual é a contribuição sua? Nenhuma. Tá? Então, assim, você colocar um prompt e falar assim, monta um termo de abertura de projeto sobre o sistema de matrícula. Pegar aquele texto que a IA gerou, mandar para mim, qual que é a sua contribuição? Nenhuma. Então, qual deveria ser a sua nota? Zero. Sua nota deveria ser zero. Então, assim, no contexto de IA, o que a IA gera, gente, assim, eu já vi outros professores falarem isso e fazerem isso em outras universidades. O que a IA gera é baseline, é zero. A tua nota, se eu gerar um prompt ridículo e a IA me gerar aquilo ali, e você gerar uma coisa igual, a sua nota é zero. Por quê? A sua contribuição é nenhuma. O que você usou do seu conhecimento, das técnicas que você aprendeu, né? Como ser humano aqui, o que você usou para gerar valor naquele artefato que você está gerando? Nada. Tá? Então, assim, para eu fazer a avaliação, eu vou considerar que coisas estúpidas que são geradas por IA e que não fazem o menor sentido recebem zero. Ou seja, é um baseline. E a gente vai ver a contribuição a partir dali. Então, assim, as coisas têm que fazer sentido. Tá? Os números têm que fazer sentido. As informações têm que ser confiáveis. Tá? Que hoje em dia é o que a gente espera das pessoas usando IA. Tá? Assim, você tem que conseguir ser capaz de ler aquilo ali, entender e explicar. E aquilo ali tem que fazer sentido. Então, você colocar coisas do tipo... Você vê que o próprio Yamai ele não fala para você gerar os artefatos usando IA. Ele não fala assim, usa IA para gerar o termo de abertura. Não. Ele fala, usa para apoio à análise, usa para sugerir risco, usa para comparar critério, usa para revisar o termo. Tá? Esse cara não vai autorizar para você. Mas ele não fala em lugar nenhum assim, gera o termo de abertura usando IA. Então, sabe por quê? Porque isso tem que sair da sua cabeça.
Tá? Você que tem que validar. Se você pedir para a IA gerar, você tem que validar tudo que ela fez e ver se tudo que ela fez faz sentido. Tá? Tudo bem? Essa é a contribuição de vocês. Pode usar IA? Tem que usar IA? É para usar? É. Mas tem que fazer sentido em relação ao que a gente está estudando aqui. Por isso que eu estou dando várias dicas para vocês de como usar, de como não usar. E por isso que a parte mais importante da aula de hoje é quando a gente acabar esses slides aqui. Tá? Que aí vocês vão meter a mão na massa. Exemplo de prompt fraco. Ou seja, o que você não deveria fazer? Escreva o termo de abertura para o sistema de matrícula. Isso aqui, gente, é o exemplo de anti-pattern, né? É o que vocês não deveriam fazer. Tudo bem? E que eu tenho certeza que todos vocês fariam se eu não tivesse dito isso aqui. Você ia chegar lá, eu ia botar assim, ó, o trabalho é o termo de abertura. Você vai chegar lá, vai ter. Tá? Por quê? A IA inventa contexto, ou seja, vai vir um monte de coisa que não faz o menor sentido. Mistura requisito com solução, ou seja, pode ser que nem sempre as coisas que estão ali são realmente soluções. Ela esquece restrições reais, por quê? Você não deu informação. Como é que ela vai saber, cara? Se você não der informação para ela, ela não vai adivinhar. Entendeu? Ela vai inventar. Parece completo, mas não é nosso, ou seja, não é aplicável para aquele contexto, sabe? É claro que a IA está aí para ajudar a gente, tá? Mas assim, é ajudar com responsabilidade. Ó, exemplo de um prompt um pouquinho melhor. Você escreve lá o que você acha e pede para ela. Revisa esse rascunho. O contexto é a matrícula do campus. Aponte lacunas em objetivos e limites, premissas e riscos, partes interessadas, critérios de sucesso. Ou seja, você não pediu para ela inventar nada. Você escreveu o que você achava e pediu para ela revisar. É claro, quando ela revisar, aí você vai ter que ver o que ele vai fazer, né? Claro, dar aquela completada. Cuidado para a IA não te guiar assim, para os caminhos errados, sabe? E quando ela der as sugestões dela, ela vai dar com o contexto dela. É claro que quando você está pedindo para ela revisar um texto, você já deu muito mais informação para ela do que quando você pede assim, gera a partir do nada. Tá? Porque você já escreveu um monte de coisa ali que está no contexto que você está inserido. Tá? E aí você pode começar a fazer perguntas. Tá? Eu tenho uma experiência com IA, tem umas IAs que são meio teimosas. Tá? O Cloud, para mim, o Cloud é muito teimoso. Cara. É muito teimoso. Cara, quando eu estou certo, eu sei que eu estou certo para fazer, na minha opinião, é uma luta. É uma luta. É uma luta. Eu tenho que justificar cada vírgula, falar, explicar para ele em detalhes, e aí, depois de forçar muito, ele. Ah, não, beleza, você está certo. Se errar no tudo, tipo, É isso aí, você tem que forçar. O Gemini não tem muita experiência, porque depois que o Gemini deu um rage kit em mim, eu desisti de usar ele. Ele pediu arrego. Errava muito, mas corrigia para errado, realmente. E o GPT, ele muda de opinião fácil. Tem que tomar cuidado também. Você tem que, lidar com a AI é igual lidar com pessoas, tá? Se você sabe que o modelo muda de opinião para qualquer coisa que você falar, bicho, se você der um indício que é esse caminho que você quer, ele vai lá e pega o caminho e vai embora. Mesmo que você esteja errado. Entendeu? O ChatGPT é assim. O Cloud, ele não muda de opinião. Se ele acha que ele bate de frente contigo até... Você tem que argumentar forte com ele para mudar de opinião. Tá? Então, assim, vocês vão se acostumando, né? Acho que Gemini é estranho, né? Tem o Grok também, né? O Grok é... Tem cuidado com a ética do Grok. O Grok é meio antiético, tá? Tomar cuidado com ele. Mas, assim, se você quiser a opinião de mais de um IA, é bom também. Se você quiser, assim, pede para uma, depois pede para outra e depois compara, às vezes vale a pena, tá? É igual você pegar a opinião de especialista, né? Se você está na dúvida, você pode pedir a segunda opinião. A opinião de outro especialista. Hoje em dia é muito comum isso, tá? Fazer comitês de modelos, né? Para você ver se aonde que eles concordam e aonde que eles discordam. Vamos lá, hein? Termo de abertura. O que é o termo de abertura? Documento que autoriza o projeto.
designa o gerente de projeto. O termo de abertura tem que ter o nome do gerente de projeto, hein, gente? Lembra disso aí, que se vocês esquecerem, isso aqui eu vou tirar ponto de vocês. Tá? Se não tiver o nome do gerente de projeto no termo de abertura, tá errado. Tá? Por quê? O patrocinador, ele dá o poder do gerente de projeto no termo de abertura. Ele designa o gerente de projeto. Esse projeto será gerenciado por não sei quem. E aí, quando ele assina esse documento, ele está autorizando o gerente de projeto a gerenciar o projeto. Tá? Se for mais de um, tem que ter o nome de todo mundo lá. Tá? Então, não pode faltar. Ele dá autoridade para usar os recursos. Você diz lá quem são os recursos que vão ser alocados nesse projeto e autoriza também. Registros objetivos e limites iniciais, né? Para que a gente está fazendo esse projeto? Como que a gente vai emitir se esse projeto ele vai ser bem sucedido ou não? Tá? Esse tipo de coisa. E é normalmente assinado pelo patrocinador. Alguém tem que assinar o termo de abertura, gente. Normalmente é o patrocinador do projeto, é o cara que vai autorizar. Eu assino, tá? No tipo de projeto de vocês. O termo de abertura não é um contrato detalhado, tá? O termo de abertura não é um contrato. Ele é uma definição macro, tá? Então, ele não tem todos os requisitos, ele não fecha o cronograma como um todo, ele não substitui o plano de projeto que vai ser feito depois, tá? Não é um manual de sistema, mas ele é uma autorização com contexto suficiente. As coisas principais têm que estar lá, tá? Quando a gente combina aqui que a gente vai fazer um trabalho na faculdade, eu não dou uma descrição geral do trabalho para vocês. Falo assim, geralmente, às vezes é tipo assim, um parágrafo. Tá? E vocês vão fazendo, e caso vocês tenham dúvida, vocês detalham comigo, né? Então, é tipo isso. É assim, o objetivo principal, alto nível, e vamos em frente. Conteúdo típico do termo de abertura. Finalidade justificativa do projeto, por que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer e por quê. Objetivos mensuráveis e critérios de sucesso. Cara, o ideal é que a gente conseguisse chegar no final do projeto, medir alguma coisa e saber se aquele projeto foi bem sucedido ou não. Tá? O ideal. Você vai ver que nem sempre isso é possível, ou então que as medidas às vezes são qualitativas. Tá? Requisitos e limites de alto nível, os principais requisitos, os principais limites de alto nível. Entregas principais e marcos. Isso aqui tem que ter também, tá, gente? Quais são os entregáveis e quais são os marcos. Marcos são grandes entregas, digamos assim. A gente vai ver em detalhes. Riscos, premissas e restrições iniciais. Isso aqui é, de forma geral, o que tem que ter no termo de abertura. Conteúdo típico, né? Ainda tem mais coisa. Recursos financeiros pré-aprovados. Quanto que vai gastar? Tá? Qual o orçamento desse projeto? Partes interessadas principais, quem é que vai ser afetado, quem é que afeta e quem é que vai ser afetado. Requisitos para aprovação do projeto. Isso aqui é o seguinte, como é que eu sei que o cara entregou? Como é que eu aceito ou não esse projeto? Vou dar um exemplo. O projeto vai ser pintar essa sala. Como é que eu sei que eu posso aceitar o projeto? Isso aqui, tipo... Cara, o pintor liga para você e fala assim, ó, o projeto está pronto, a sala está pintada. O que você faz? Tá direitinho. Tu vem aqui olhar, né? Vem dar aquela olhada. Então, sabe, o critério é meio que qualitativo. Você vai ver se todas as paredes estão pintadas, se o cara não deixou tudo sujo, né? Deixou mancha. Então, isso que são os critérios. Mas quando a gente está falando de software, né, coisas de TI, eles deveriam ter umas coisas mais objetivas, né? Tudo bem. A gente vai ver que você precisa ter algum critério, né? E é bom que você combine antes, tá? Para não ficar uma coisa muito abstrata. Critério de encerramento ou cancelamento. Isso aqui é os critérios para cancelar o projeto, porque o projeto falhou. Tá? Você precisa ter alguns critérios também. Tá? Imagina, ó, vou dar um exemplo para vocês. Na disciplina de PSW e gerência de projetos, vocês vão fazer projetos, mas se as pessoas do grupo desistirem, a gente cancela o projeto. Imagina que PSW existe evasão, né? Assim, existe o cara que está no meio do período e ele desiste da matéria.
né? Imagina, você tem lá grupos com 3 pessoas. Se você tem um grupo com 3 e desiste um, a gente ainda continua o projeto. Você tem um grupo com 3 e desiste 2, com uma pessoa só, já começou a ficar complicado. Se desiste os 3, o projeto acabou, né? Tem como. Então, você tem os critérios, assim, como é que eu encerro, né? Às vezes esses critérios são por atraso, sabe? Coisas que podem afetar e que você não consegue retomar o projeto. Você tem que simplesmente encerrar ele. O sistema de matrícula. Digamos que o sistema de matrícula tem que entrar até o início da matrícula do período que vem. Cara, esse prazo ele é inegociável. O calendário acadêmico não vai mudar por causa disso. Então, o que acontece? Se o sistema não estiver pronto para o uso no início do período seguinte, ele não vai entrar esse período. Tá? Ele ou vai esperar o próximo período, ou o projeto pode ser até cancelado. Desiste, continua fazendo papel. Precisa ter um patrocinador ou gerente designado também. Vamos lá, né? Vamos falar a cada item aí, ou pelo menos os principais itens do termo de abertura. Objetivo, né? O que é um objetivo fraco no termo de abertura? Outra professora. Professor, posso pegar uma cadeira? Pode se tiver, cara. Porque a gente só tem uma cadeira. Tem uma cadeira. Tem? Obrigada. Nada. Ó, objetivo fraco no termo de abertura. Implantar o sistema de matrícula moderno. Pô, isso aí tá falando nada. Isso tá um negócio muito abstrato, né? Não diz para quem, não diz quanto melhor, não diz quando medir. Então tá uma coisa muito abstrata. Não sustenta decisão de encerramento. Assim vai. Objetivos melhores, né? Se você tiver objetivos mensuráveis, é melhor. Reduzir o atendimento presencial em 40%. Ó, objetivo específico, né? Se você tem uma medição de quanto que você tem de atendimento presencial, quando você chegar no final do projeto, você implantar aquilo, depois você mede novamente e vê se vai reduzir 40% ou não. Tá? Outros exemplos. Diminui o erro de pré-requisito de 60%, né? Então, como é que você faz? Né? Você publica lá o status de cada solicitação e depois você mede, né? Para você ver se atendeu ou não. Limites do escopo. O que é escopo, gente? Já ouviram falar essa palavra? Escopo é o trabalho que vai ser feito no projeto. É o quê? Tá? A resposta do o quê. Você poderia falar de requisitos. Só que requisitos geralmente são coisas detalhadas. Escopo é uma coisa mais ampla, sabe? Falar assim, o que você vai fazer? Então, o que você está definindo? O que fica fora, o que entra no projeto e o que não entra. É importante vocês definirem também o que não entra no projeto. Tá? Por que é importante definir o escopo? Né? Evitar o que a gente chama de crescimento invisível. Né? Imagina que você tem um projeto que não tem escopo. Tá? Ou que tem um escopo muito aberto. Pode ser que você tenha problemas lá a gente chama de scope creep, né? Que é o crescimento do escopo. Toda hora é pedido alguma coisa e vai sendo incluída no projeto e aquele escopo vai crescendo de uma forma indefinida. E um escopo bem definido ele protege a decisão de iniciação. Você sabe, está bem definido, não vai entrar nada além disso. Exemplo, dentro e fora da matrícula. Dentro, né? O que está dentro do escopo? Solicitar inclusão e exclusão de disciplina. Tá? Validar pré-requisito conflito básico. Tá? Isso faz parte da matrícula. O que está fora? Né? Refazer o sistema acadêmico todo. Não é o sistema acadêmico todo, é só a matrícula. Tá? Então, por exemplo, se eu preciso de dados de aluno, eu vou buscar os dados de aluno em outro sistema. Eu não vou refazer o cadastro de aluno. Tá? Não vai ter aplicativo móvel nativo, vai ser só web. Tá? É importante dizer também. Matrícula de pós-graduação, né? Digamos que a primeira etapa é só a graduação, a pós-graduação vai ficar fora. E pode ter critérios diferentes, né? Então é isso que a gente deveria escrever assim dentro de escopo, né? Marcos. O que é um marco, né? Marco é um ponto importante no cronograma. Tá?
marcos, gente, de vez em quando, se você pegar um projeto em inglês, ele vai estar escrito milestone, tá? Ou milestone, tá bom? É um ponto importante no cronograma. É alguma coisa que, assim, vai ser entregue, né, dentro de um prazo específico e geralmente é uma coisa grande, assim, não é assim, os marcos, eles não são todos os itens do cronograma, eles são as coisas mais importantes. Por exemplo, dentro da disciplina aqui, acadêmica, né, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai ter dois grandes marcos, a V1 e a V2. Vocês vão fazer duas grandes entregas. O que eu pedi ali até a V1, que no nosso caso aqui é até a etapa de planejamento, e na V2 vocês vão entregar monitoramento, controle e encerramento do projeto. Tá? Na V1 vocês vão entregar a parte de iniciação e planejamento. Na V2, monitoramento, controle, execução, monitoramento, controle e encerramento. Tá? São os dois grandes marcos do nosso projeto aqui. Então, você vê, né? Ele tem data, o período aproximado, a gente tem lá uma data que a gente vai ter a V1 ou uma data próxima, né? Eu estimo ali final de setembro, tá? Para a V1. E para a V2 ali, acho que é início de dezembro, alguma coisa assim, ou finalzinho de novembro. Ele não detalha todas as tarefas, ajuda a visualizar a jornada, né? Que a gente diz qual o roadmap, né? Conjunto de marcos. Geralmente tem uma entrega. Tá? Tem que ter uma entrega. Então, vamos lá. Marcos da matrícula, né? Termo aprovado, digamos assim, na primeira semana, protótipo validado no primeiro mês, integração com o sistema legado no segundo mês, piloto com 2 cursos no terceiro mês e um go live no ajuste de matrícula no quarto mês. Então, seu projeto tem lá 4 meses e aí você tem ali, cada mês você tem que ter uma etapa vencida e entregue. Para que serve isso aqui, né? Isso aqui é um controle geral do projeto de alto nível. Você olha para os marcos assim, você valida esses marcos, conforme o cronograma vai passando. Quando você chega num marco importante, você não entrega o marco, geralmente o projeto ele precisa ser revisado. Tá? Imagina, vocês têm uma entrega importante lá, a V1. Imagina que você não entrega a V1. Vai ter uma consequência séria? Às vezes você vai ficar sem nota. Tá. Os projetos, muitas vezes, eles têm pagamentos vinculados às entregas de marcos. Tá? Quando o projeto é de escopo fixo, você tem os marcos ali, e cada marco entregue, você tem um pagamento associado. Se você não entrega o marco, não tem pagamento. Entendeu? Contrato de software é muito comum isso aí. Muito comum. Então, você perder um marco de projeto é uma coisa grave. Coisa grave mesmo. E é claro, né? Cada marco ele é validado, né? A gente faz, assim, não é só entregar, né? Você fala assim, vou perder o marco, né? É igual vocês com a V1. Ó, não posso perder a V1, chega na V1, estou enrolado, entrega qualquer coisa. Aí o que acontece? Fica com a nota baixa, né? Por quê? Vai ter uma validação ali, com certeza. Seguindo, hein? Critério de encerramento. Quanto que o projeto termina? Quem aceita a entrega? O que acontece se o valor não vier? Quando faz sentido cancelar? Então, muitas vezes, você tem que decidir se você quer seguir aquele projeto ou não. A gente viu nos conceitos iniciais, conceito de fase, né? Cada fase a gente faz uma revisão quando a fase acontece. Tá? Então, muitas vezes, esses marcos de projetos, assim, milestones, a gente termina uma fase e vai seguir para outra. Você faz uma reavaliação, né? Respondendo algumas perguntas para você saber se você segue adiante ou não. Então, essas perguntas aqui, elas são bem específicas para cada projeto, tá? Então, você precisa fazer uma reflexão e ver o que faz sentido no teu projeto, tá? Dentro do contexto. Por exemplo, aqui tem o mesmo exemplo que eu dei no sistema acadêmico, no trabalho aqui de PSW. Geralmente, eu decido se eu vou cancelar o projeto ou não depois da V1. Por exemplo, se eu chego um grupo lá em PSW ou gestão, começou a sair gente, tinha 3 pessoas no projeto, num grupo. Saiu uma pessoa, ficou 2, já está arriscado. Saiu mais um, ficou uma só. Aí o cara vai lá e entrega a V1 sozinho. Será que vale a pena continuar com o aluno até o final, sozinho no trabalho?
muitas vezes não vale a pena. Aí o que eu faço? Às vezes eu cancelo esse projeto e falo assim, ó, esquece esse teu trabalho, eu vou te alocar em outro grupo, você continua em outro grupo. Tá? Por quê? Faz mais sentido do que o cara continuar sozinho até o final. Mas isso no meu contexto. Meu contexto aqui. Então, perfeito ali, né? Se ele quiser fazer sozinho, a questão é que eu vou reduzindo o escopo, né? Porque quando vai sair no aluno, eu não posso manter o mesmo escopo. Se eu mantiver o mesmo escopo, vai sufocar a pessoa que está ali trabalhando. Então, eu vou reduzindo o escopo. Só que, cara, se fica um aluno só, às vezes o escopo é tão pequeno que não faz sentido. Aí fala, pô, cara, se aloca, pega, a gente bota uma funcionalidade a mais no outro trabalho e você faz essa funcionalidade lá. Entendeu? Então, assim, tem que pensar isso aqui, mas no contexto em que vocês estão inseridos, tá? Partes interessadas, né? Você tem que pensar quem é afetado e quem afeta o projeto. Ou até conta quem se sente afetado, né? Uma coisa, sabe? Pô, você que pode se sentir afetado. Isso aqui é uma coisa excelente para você pedir para a IA, tá? Você pergunta para ela, assim, depois que você escreveu o projeto, você fala assim, beleza, quem pode ser parte interessada nesse projeto? Quem pode se sentir afetado? Imagina, você tem que ter uma imaginação fértil, né? Quem pode se sentir afetado por esse projeto? Aí pede para a IA que ela te ajuda. Ideia também? Tá. Então, assim, a identificação começa cedo, né? O registro tem que ser feito no termo de abertura. E pode mudar durante o projeto, mas, cara, você falhar em identificar uma parte interessada importante no início do projeto pode ter consequências graves. Tá? Tem o contexto empresarial, né? Pô, imagina, aí você não identifica que um diretor da empresa vai interessar naquele projeto. O que pode acontecer? O cara pode trabalhar contra para destruir o projeto, para fazer o projeto falhar. Tá? Só porque ele não foi envolvido. As pessoas têm muito ego, gente. Acontece. É racional isso? Às vezes não é racional, às vezes é irracional mesmo. Ah, como é que você registra, né? O registro das partes interessadas, seria interessante você ter algumas informações. O nome, né, da pessoa, do grupo envolvido, né? Qual que é o interesse dessa parte interessada no projeto? Falar assim, esse cara é interessado por isso, né? Influência sobre a decisão, né? Até para você poder fazer gestão das partes interessadas. Você vai ver que mais para frente, durante a execução do projeto, a gente gerencia isso, tá? Essa relação com as partes interessadas. Então, você saber se ela tem influência sobre a decisão ou não é importante. Impacto sofrido, o que é o impacto que ela vai sofrer nesse projeto? E estratégia inicial de engajamento. Isso aqui é a gestão, tá? O engajamento, a gente vai ver o seguinte, a gente gostaria que todo mundo no projeto fosse, digamos assim, trabalhasse de forma positiva para o projeto ser bem sucedido. A gente gostaria que fosse assim. Nem sempre é. Então, para você obter esse apoio, né, das pessoas, é o que a gente chama de engajamento. Você tem que ter uma estratégia para isso. Você não pode ser passivo em relação a isso. O gerente de projeto ele pensa e age diretamente para engajar as partes interessadas no projeto, para maximizar a chance de sucesso do projeto. Isso está lá no PMBOK, e por isso que a gente tem a área lá que é de gestão só de partes interessadas. Tão importante que é isso aí. Tá? Por isso que a gente faz, e você tem que ter uma estratégia. Falar assim, ó, se você identifica que uma parte interessada ela está com pouco engajamento, se ela está resistente, ou se ela está neutra em relação àquele projeto, se ela não está apoiando o projeto, como é que você vai fazer para poder trazer essa pessoa para apoiar o teu projeto? Tá? E tem técnica para fazer isso, cara. Tem lá no PMBOK, tem um monte de técnicas para você fazer isso. Isso é estudável. Não é uma coisa aleatória, não. Vamos lá, né? Quando a gente fala do nosso projeto acadêmico, quem é que entra lá como parte interessada? Os alunos de graduação, a secretaria acadêmica, a coordenação do curso, a diretoria do campus, e assim vai. Equipe de TI e suporte. É claro que a gente tem que fazer um registro detalhado, aqui está só os nomes, tá? Mas o ideal é que você faça o registro detalhado. Patrocinador, né, na iniciação, né?
é bom que o teu patrocinador esteja te defendendo, porque se ele não estiver te defendendo, o teu projeto não vai para frente, tá? Então, assim, quem é que é o patrocinador, né? Claro, conversa com o cara tem que estar querendo fazer esse projeto, senão muitas vezes não vale nem a pena propor o projeto. Imagina, você tem um trabalhão, você pega lá, monta o termo de abertura, faz um business case e mostra que aquilo está perfeito para fazer o projeto para a empresa, só falta um detalhe. Você conversar com o patrocinador para ver se ele quer fazer aquilo. Então, assim, é melhor tu conversar antes. Tá? É melhor você conversar antes com o patrocinador para evitar o esforço desnecessário, sabe? E aí o patrocinador, às vezes, esse projeto está bem feito, aquilo faz sentido, mas, cara, não é de interesse dele fazer aquilo. E aí o projeto ele não vai andar. Tá? Porque o projeto sem pai, sem mãe, sem padrinho, ele não anda. Alguém tem que pagar a conta. E se não vai ser você, você vai ter que ter alguém que pague. Tá? Então, ele defende o caso de negócio, você tem que ter esse cara junto contigo, tá? Senão o negócio não funciona. Ele defende o caso de negócio, ele autoriza o termo de abertura, ele libera os recursos, é um cara que vai pagar, vai alocar gente no projeto, designa o gerente de projeto, decide o que foge da equipe, né? O que está fora do escopo, que não vai ser feito. Tá? Ó, o gerente de projeto ele nasce com autoridade, tá? Então, o termo de abertura nomeia o gerente de projeto e diz lá, ó, essa pessoa aqui, ela é o gerente e ela vai ter autoridade sobre esse projeto aqui. Tá? Define as responsabilidades de alto nível. Se isso aqui não tiver no termo de abertura, gente, o gerente de projeto ele está vendido. Ele está vendido, porque imagina você gerenciar um projeto que ninguém te autorizou a fazer. O cara não disse assim, ó, vai ser você que vai tocar o projeto. Cara, assim, muitas vezes, né, você tem situações que você tem projeto que tem mais de um gerente. Aí é mais complicado ainda. Por quê? Você tem que definir qual a responsabilidade de um e qual a responsabilidade do outro. Tá? E aí, é claro, para não gerar conflito também, cada um conseguir tratar da sua parte. Então, define os limites e autoridades, evita um gerente de projeto sem poder de decisão. Tá? No termo de abertura de vocês, da PSW, vai estar escrito assim, ó. Vocês podem escrever lá, se vocês quiserem. Ah, os gerentes de projeto são vocês. Tá? Vocês são gerentes de projeto. Não sou eu, tá? Eu não sou gerente de projeto. Você pode botar lá como patrocinador, como PMO, o que for. Eu não sou gerente de projeto. Quem vai tocar o projeto são vocês. Se vocês quiserem dividir responsabilidades, ótimo. Se não quiser, vocês vão ter que combinar entre vocês. Tá? E assim, qual que é o poder de vocês? Né? Eu já falei, mas eu posso repetir. Vocês não são gerentes funcionais, vocês não são chefes do pessoal lá de PSW, então vocês não têm autoridade nenhuma para dizer o que eles vão fazer. Então, o papel de vocês como gerente vai ser um papel mais apoiador, né, que a gente chama. É o quê? Dar suporte, coletar informações, organizar informações, né, avisar os caras quando estiver dando problema no projeto, o projeto está atrasando, o planejamento está errado, está falhando a qualidade, tem um monte de coisas que, mesmo com um papel apoiador, vocês podem trazer de benefício para o projeto, durante a execução do projeto. Tá? Vocês vão reportar para mim, então eu vou ficar sabendo do andamento do projeto através de vocês. Tá? Mas dizer, né, a autoridade de dizer o que eles vão fazer, não tem. Então, o papel de vocês vai ser muito coletar informação, pegar informação com eles, organizar a informação, colocar as técnicas que a gente vai aprender aqui, tá? E tentar gerenciar conflito, tentar gerenciar cronograma junto com eles, tá? Esse tipo de coisa. Isso deveria estar escrito no termo de abertura. Qual que é o papel da gerência? Tá? Por quê? Para todo mundo saber e não gerar uma questão assim de conflito de informação, né, esse tipo de coisa. Vamos lá, erros comuns no termo de abertura. Começar pelo software, não pelo valor. É claro que aqui vocês não vão definir o escopo, tá? O pessoal que vai definir o escopo é lá a PSW. Mas como exercício, se vocês forem fazer um termo de abertura, a primeira coisa que você tem que pensar antes de abrir um projeto é qual o valor que vai gerar. E o que a gente costuma fazer como pessoas técnicas da área de TI, a gente gosta muito de tecnologia, né? A gente gosta de tecnologia, gosta de pensar em tecnologia, gosta de usar a tecnologia.
Então, muitas vezes, a gente foca na tecnologia e esquece o valor. Né? Ele não faz isso, quer aprender JavaScript. Aí um monte de projeto para usar JavaScript. Mas qual que é o valor do projeto? Nenhum. Às vezes não tem nada, só, sabe, vou aprender JavaScript. Tá? Mas nos negócios, isso não dá certo, tá, gente? É um erro comum. Tem até um nome, chama tecnologia buscando por um problema. Assim, é errado, tá, gente? Você não deveria focar em tecnologia, você deveria focar no problema. Você foca no problema, resolver o problema, e depois você usa tecnologia para resolver o problema. A tecnologia vem depois. O problema que você vai resolver é mais importante do que a tecnologia que você vai usar para resolver o problema. Tá? Então, você começa pelo valor, não pelo software. Copiar modelo sem adaptar, né? Pega um template. O que vocês acham que vai acontecer se você pegar um termo de abertura de construção civil e tentar usar aquilo? Vai dar errado, porque o contexto é diferente. Esquecer quem opera depois, fazer um projeto e não pensar no futuro, né? Tipo, eu fiz projeto, quando eu entregar o projeto, não sei o que vai acontecer. Por quê? Não é comigo mais. Vai passar para a mão de outro, eu não quero saber. Não é bem assim. Isso aí você não gera valor também. Não escrever o que está fora do escopo, assumir premissa sem registrar risco, não definir, não escrever as premissas adequadamente. Erros comuns. Checklistzinho de uma boa iniciação. Cara, esse checklistzinho ele é resumido, tá, gente? O valor está claro? Ó, se não tiver, você pode parar por aí. Né? Começa a definir o valor. Existe patrocinador com autoridade? Projeto sem patrocinador, meu amigo, é difícil de ir para frente. Gerente foi designado, há limite de escopo, as premissas perigosas aparecem, as partes interessadas críticas aparecem. Não é só isso, tá, gente? Isso aqui é só algumas perguntinhas para vocês poderem olhar algumas questões que geralmente acontecem em termos de abertura e saber se não aconteceram de vocês. Pessoal, em termos de conteúdo, acabou. Tá? Vou fazer as perguntinhas aí para a gente poder validar, né, assim, conhecimento, vocês pegaram. E aí a gente vai seguir para tentar fazer um exercício aqui em sala de aula. Esse aqui é importante a gente fazer aqui, tá? Até para vocês tirarem dúvida, coisa e tal. E aí depois eu vou passar, assim, para casa, vocês vão fazer um trabalho, sabe? Eu queria mostrar uns detalhezinhos, assim, em termos de uso de ar, como é que vocês podem fazer, tá? Tem alguns detalhes que só quando você faz na prática você pega, tá? Ó, questão 1. Qual frase melhor descreve iniciação? Detalhar todas as tarefas do cronograma, autorizar formalmente um projeto viável, executar a primeira entrega do produto ou encerrar os contratos com fornecedores. Autorizar formalmente o projeto viável, né? Você não detalha todas as tarefas do cronograma no termo de abertura, gente. Não tá, ponto. Isso aí é o planejamento, você vai fazer depois. Executar a primeira entrega do produto. Não é a primeira entrega, cara. Isso aqui iniciação, tem um artefato, você entrega, mas ela não é do produto, ela é da gestão. O que melhor caracteriza uma premissa? Um registro aprovado pelo usuário, uma certeza técnica validada em produção, uma suposição registrada para decidir agora, uma entrega obrigatória do produto. Letra C. A suposição registrada para decidir agora. Muitas vezes você tem certeza, você não pode seguir, você tem que seguir em frente o projeto, então você faz o quê? Você registra a premissa, segue em frente. Depois você valida e dá um jeito. 3. No termo de abertura, escopo de alto nível serve para substituir o documento de requisitos, definir um limite inicial do projeto, listar todas as telas do sistema, eliminar mudanças futuras. Qual? B de bola. Definir o limite inicial do projeto. Seguindo em frente. Chegar assim pro lado. Qual critério favorece recuperar investimento mais rápido? Valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback e registro de premissas. Letra C, payback. Qual que está falando de tempo, né? Recuperar um investimento mais rápido. Qual que é no tempo? É o payback.
Aí vamos lá. Qual uso de IA é mais adequado na iniciação? Pedir para a IA aprovar o projeto. Usar a IA para revisar lacunas no termo de abertura. Aceitar qualquer termo gerado pela IA. Trocar o patrocinador por uma IA. Usar a IA para revisar lacuna. E olha, gente, o PMI não fala em nenhum momento você usar a IA para gerar o termo de abertura. Está entendendo isso? Ele não recomenda você usar a IA para gerar o termo de abertura. Tá bom? Ele fala revisar. Revisar. Tá bom? Aí vamos lá, né? A gente vai fazer atividade de projeto. É isso aí que eu quero que vocês façam aí agora. A gente pode pegar uns minutinhos aí e tentar fazer. Lá na aula 1, a gente falou assim, pô, escolhe um projeto que você saiba o que significa esse projeto. Tipo assim, fazer um período da faculdade, fazer uma viagem, qualquer coisa que você entenda bem. Por quê? Se você não entender bem, você não vai conseguir definir as coisas. Tá? E aí vai escrever lá um caso de negócio, tá? Dependendo do contexto, né? Você vai escrever lá. Por que você está fazendo isso? Tá? Objetivos mensuráveis, limites de escopo, tá? Premissas e riscos. Tá? Isso tudo para quê? Para vocês exercitarem e saber o que são essas coisas e a dificuldade de identificar essas coisas, como vocês identificam, sabe? E aí completa lá o termo de abertura. Bota quem é o patrocinador, quem que é o gerente de projeto, quem que são as partes interessadas, quais são os marcos de alto nível, tá? O que vai ser entregue em cada marco, quando que vai ser entregue, critérios de cancelamento. O que precisa estar lá, né? Valor esperado em uma frase. Cara, se você não consegue definir o teu projeto em uma frase, você está com problema. Tá? Assim, tem que ser claro e objetivo, falar assim, uma frase, o que é o teu projeto em uma frase? Por que ele gera valor? É isso. Tá? Caso de negócio resumido, objetivos e critérios de sucesso, o que entra no escopo, o que fica fora, premissas e riscos das partes interessadas, assinatura simbólica lá do patrocinador. Isso aqui é só para exercitar, tá, gente? Quando eu vou vir com o trabalho para vocês, né? Vai ter lá o trabalho. No trabalho, vai ter lá também os critérios de comparação de projetos, né? Assim, quando fala caso de negócio, estava aqui em algum lugar, né? Quando você fala caso de negócio, já vem com a premissa isso, cara. Já vem com a premissa que você vai conseguir explicar qual o valor do negócio, tá? Então, aqueles critérios de avaliação, eles entram dentro do caso de negócio. Geralmente tem um fluxo de caixa. Você não consegue analisar se você tem que fazer um projeto ou não dentro do contexto da empresa sem escrever um caso de negócio. Aqui, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade. Eu só dar uma explicação rápida, assim. Cara, a gerência de projeto é uma disciplina da administração, tá, gente? Essa disciplina ela não é uma disciplina nativa de ciência da computação. Então, essas coisas, quando você vai dar um curso desse, pessoal de administração, outras matérias, né, outras graduações, a gente assume que vocês têm uma base de administração. Eu acho que vocês fizeram lá no primeiro período, fizeram a disciplina de administração. Então, aí essas questões assim, de caso de negócio, não sei se vocês viram lá, mas a gente assume que vocês sabem alguma coisa de administração por lá. Saber o que é um fluxo de caixa. Sabe o que é um fluxo de caixa? Não fazem a menor ideia. Tomara que saibam, né? Precisa fazer um. Eu sei que você não fala da liga financeira. Da galera. Por outro contexto. Olha só. Aí o que a gente vai fazer? Vou dar um tempinho para vocês. O que eu queria que vocês fizessem aqui em sala de aula, antes de sair correndo? Eu vou dar uns 20 minutinhos aí para vocês fazerem, 15 minutinhos. Tenta montar o termo de abertura aí agora. Tá? Vai lá, apoiar. Então, se quiser, faz exatamente o que eu falei para não fazer. Tá? Fala assim, pede para ela gerar um termo de abertura. Fala assim, gera um termo de abertura para mim. Vê se vai bater as informações que a gente está aqui, que a gente está pedindo, porque muitas vezes não vai bater as informações que a gente está pedindo. Tá? E às vezes vai ser um negócio muito maluco. Você vai falar assim, porra, isso aqui não faz sentido. Ou então você vai ver que mesmo pedindo para ela fazer,
você vai ter que completar a coisa. Porque às vezes ela não vai escrever o caso de negócio. Agora eu escrevo o caso de negócio. Só para você ver como é que vai, ainda vai dar um trabalho, mesmo você pedindo para ela fazer. Eu não recomendo, na hora de fazer o trabalho, eu recomendo que vocês usem minha metodologia do mais. Escreve você, pede para ela validar e vai trocando ideia ali para ter contexto, tá? Mas faz agora, assim, de uma forma exploratória, só para você sentir como é que vai sair, sabe? Pode macetar IA lá mesmo, falando, faz aí para mim, só para ter um feeling, tá? E ver se vai sair o que a gente está pedindo aqui. Eu vou botar o slide lá agora. Botar lá no Teams, tá?